para a nossa preparação do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Jesus, Lucas, capítulo 11, versículo 35. A ciência e a sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de mais sábio. No entanto, há que distinguir. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí a necessidade de prudência e vigilância. Em todos os lugares há industriosos e entendidos, conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas prontos para o golpe do interesse inferior. Quantos escrevem livros abomináveis, espalhando veneno nos corações? Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade, visando extrair vantagens à ambição? Não basta o engenho e a habilidade, não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso luz divina. Há homens que, num instante, aprendem toda a extensão de um campo. Conhecem-lhe a terra, identificam-lhe o valor. Há, todavia, poucos homens que se apercebem de tudo isso e se disponham a suar por ele, amando e também, e antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da exigência. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Sagacidade não chega a ser elevação, e o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogar a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo, abençoe-nos, Senhor, e mais esta noite que nos colocamos predispostos a estudar reflexivamente o livro Nosso Lar. Está repleto de reflexões profundas, conscienciais para todos nós. Ampara-nos para que possamos apreender o conteúdo estudado, sobretudo para usá-lo em nossas vidas, nos tornando pessoas melhores, exercitando as virtudes que a obra traz, tanto a ausência do exercício de virtudes, que gera dor e sofrimento, quanto o exercício das virtudes, que nos gera alegria de viver, saúde e bem-estar. Para todos nós, Senhor, a toda a humanidade. Gratidão por tudo, gratidão pela vida, que assim seja. Só um recadinho para quem se incomoda de manter a sua imagem no YouTube.
se tiver alguma dificuldade com a sua imagem pública no YouTube, fechem a câmera, por favor. Se não se importar, pode manter sem nenhum problema. Porque existe o chamado direito de imagem. Quem se incomoda com a sua imagem, que vai ficar no canal Paint Play para o público. Seja imagem ao vivo, seja foto para aqueles que se incomodam também podem tirar a própria foto. Nós vamos fazer a revisão, primeiramente a revisão do nosso encontro anterior e depois adentraremos no conteúdo novo. Estamos estudando a série de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, estudo do livro Nosso Lar. A revisão do encontro 4, nós estudamos o capítulo 6, Precioso Aviso. Nesse capítulo, Clarencio vai visitar André Luiz e ele passa a relatar de forma lamentosa uma série de situações que estava vivendo como se fosse a mais sofrida das criaturas. E aí, após colocar uma série de dores num processo de auto-vitimização, de auto-piedade, o Clarencio passa uma lição muito significativa que serve para todos nós. Nós vimos em detalhes no encontro anterior, hoje vamos apenas fazer um resumo. Quem não assistiu, vale a pena assistir o encontro 4. Precioso aviso. Não posso negar que esteja melhor, entretanto sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amor. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Clarencio ouvia atencioso, demonstrando grande interesse nas minhas lamentações. Meu amigo, depois de falar não somente isso, mas muitas outras coisas das suas lamentações, Clarencio vem e dá uma lição. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade moral, enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Então, nós refletimos o quão prejudicial é a lamentação, a reclamação, o foco nas nossas dificuldades, como Clarencio esclarece, lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Nós somos convidados, todos nós, a substituir a lamentação, a reclamação constante, que acaba criando um estado de lamentação, de reclamação,
pelo estado de gratidão. A gratidão é uma virtude que faz com que nós criemos pensamentos novos, disciplinemos os lábios, ver na situação dolorosa o aprendizado que essa situação nos gera. Vejamos que André Luiz esteve mais de 8 anos nas regiões umbralinas, sofrendo muito mais vezes, muito mais intenso, com muito mais intensidade do que neste momento. Agora ele está no quarto de hospital, no hospital no mundo espiritual, sendo tratado por médicos carinhosos, por enfermeiros, pelo próprio Clarence, o ministro de nosso lar, toda uma série de situações que ele poderia focar, criando pensamentos novos, disciplinando essa tendência à lamentação, sendo grato por estar naquela condição de socorro e de tudo mais, vendo o médico já tinha mostrado para ele o suicídio indireto, vendo o sentido da dor, nada disso ele estava focado. Ele estava focado na lamentação, reclamando daquilo que ele havia passado e que estava ainda continuando a passar. O estado de gratidão produz pensamentos novos, ressignifica esse foco no negativo para focar o lado positivo da vida, focar o lado otimista, observando a realidade de forma otimista, não dessa forma pessimista que André Luiz acabou mergulhando a sua mente. E isso interfere na cura espiritual. Por quê? A cura se dá por pensamentos equilibrados, pelo exercício de virtudes. Em vez de exercitar as virtudes, ele estava ali lamentando a própria dor. Dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. O maior serviço, o maior trabalho que nós temos a realizar, seja na Terra ou seja no mundo espiritual, é o nosso aprimoramento enquanto espíritos imortais que somos. Queixar, reclamar, ficar lamentando situações da vida é como essa figura que Clarence usa aqui. Deita-se, fica lá deitado, queixando aos que passam. Isso acontece com as almas débeis, que em vez de focar no serviço da autoiluminação, ficam focados nas próprias limitações. E como ele diz, as fortes recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Então, nós somos convidados a nos fortalecer, lembrando da fala do apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos as nossas fragilidades, as nossas limitações, mas quando conectados com o bem maior, com a providência divina, nós nos fortalecemos com as energias divinas para nos libertar das limitações. Quando nós ficamos focados nas limitações e nos colocamos como pessoas limitadas, é como se nós nos deitássemos e ficássemos observando a vida passar sem fazer os esforços que a vida nos oferece, nos convida. Então, numa síntese, foi isso que nós refletimos no nosso encontro passado.
Vamos agora para o conteúdo deste encontro, o capítulo 7, que iremos estudar. Explicações de Lísias. Repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam à angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Então, depois da lição que Clarence oferece, a André Luiz, ele começa a mudar a forma como estava vendo a realidade. Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas. Impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada cópia da terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas, forrava-se o solo de vegetação. Grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz, em continuidade à planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância, alteavam-se graciosos edifícios. Alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Nenhum sem flores à entrada. Destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares e, de quando em quando, pousavam agrupadas nas torres muito altas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Das janelas largas observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas, enfileiradas ao fundo. Muito interessante essa descrição de André Luiz, né? Aqui cabem algumas reflexões. Esses vegetais, esses animais, são vegetais desencarnados, vamos dizer assim, animais desencarnados, ou são criações mentais dos habitantes de nosso lar? O que vocês acham? Nós vimos nos primeiros capítulos a descrição do umbral. Não havia água, ou havia lama, havia uma vegetação rústica. Qual que é a diferença de uma colônia espiritual como o nosso lar, que, segundo André Luiz, aqui na própria obra, segundo orientado, na verdade, informações
de outros espíritos fica já no final do umbral. Ela é uma cidade que fica nas circunvizinhanças do umbral. Tanto que a Câmara de Retificação ela é feita no subsolo da cidade, dentro de uma região umbralina, porque são espíritos que estão ainda inadaptados a uma atmosfera mais sutil. Então, significa que quem constrói um ambiente onde os espíritos se congregam são os próprios habitantes do lugar. Que tipo de pensamentos acontece com aqueles que estão nas regiões umbralinas? Os pensamentos que o próprio André Luiz manifestou já em nosso lar, mas como um tutelado, na primeira visita do Clarence. Pensamentos de derrota, reclamações, autopiedade. Isso aqueles que estão em sofrimento, porque existem os causadores de sofrimento. André Luiz fala daqueles que caçoavam dele, que o perseguiam, torturavam, dos espíritos em forma de animais para assustar. Então, constrói-se esse espaço a partir do próprio psiquismo. O psiquismo torturado vai produzir no fluido cósmico universal imagens torturadas, imagens extremamente densas. Isso, nessa obra, só tem a descrição do umbral, mas tem outras obras de André Luiz que descrevem as regiões trevosas. São muito mais agressivas, muito mais toscas as imagens, o ambiente. Né? Tem, por exemplo, no livro Libertação, tem uma descrição de uma cidade que é comparado com a cidade inteira como se fosse uma favela, totalmente construções rústicas e pessoas deformadas e tudo mais. Aqui em nosso lar, como é uma cidade construída por espíritos de uma envergadura maior, né? Clarence e outros, o governador e toda o que impera onde as pessoas estão focadas em pensamentos nobres, vai imperar o bom, o belo, o nobre. Então, a descrição que André Luiz faz é de uma beleza muito grande. Por quê? De onde está vindo essa beleza? Dos espíritos que convivem na cidade. Não os que estão doentes, como André Luiz. Porque o doente não tem o que ele está ali numa posição de receber. Mas aqueles que já se tornam cidadãos de nosso lar, né? No último capítulo, André Luiz se torna cidadão do nosso lar, eles todos concorrem para, por meio do pensamento, criar esse ambiente. Um dos capítulos do nosso lar tem um parque, um parque inteiro foi construído pela ministra Veneranda, né? Nós vamos estudar esse capítulo. Só ela sozinha construiu um parque inteiro com vegetação, com O Rio Azul. um, O Rio Azul. o Rio Azul é na cidade toda, né? Mas o É, parque ela corre. construiu vegetação, bancos, flores, tudo foi construído com a mente da ministra Veneranda.
que é uma ministra do Ministério da Regeneração. Então, todas essas descrições, muita gente fala assim, mas essa obra é ficção, não é possível. Não é possível ter árvore, ter... Na verdade, numa outra dimensão, né, numa dimensão energética, tudo isso é criação dos Espíritos. Jesus criou a Terra inteira, tem essa informação no livro A Caminho da Luz. É claro que o Espírito não cria do nada, ele cria, ele é co-criador, né? Deus cria, o Espírito co-cria, e ele co-cria naquilo que ele tem na mente. Se ele tem na mente apenas o mal, o odor, sofrimento, ele vai criar psiquicamente um ambiente como umbral ou as trevas, dependendo da intensidade desse mal que há no espírito. Aqueles que já estão voltados ao bem vão criar aquilo que está no seu psiquismo. Se o nosso lar é assim, imagina outras colônias superiores, onde os espíritos já estão praticamente quase todos redimidos, o nível de beleza que deve haver. Então, a beleza, o belo, ele vai se ampliando cada vez mais a partir do psiquismo do próprio espírito, né? A Eda colocou aqui que o nosso lar é uma colônia intermediária, então é uma colônia que está nas vizinhanças do umbral, intermediária. Tem colônias, inclusive, descritas nas obras de André Luiz, que estão dentro do umbral, né? Dentro do próprio umbral, mas ali naquele espaço, os espíritos criam um ambiente salutar, mesmo nas regiões, postos de socorro, né? Nas outras obras que nós vamos estudar, nós vamos ver detalhes de tudo isso. Isso não tem nada de ficção. É simplesmente, se você pega as obras básicas, estuda, por exemplo, o capítulo do Livro dos Médiuns, que fala sobre o fluido cósmico universal. Estuda com atenção as perguntas do Livro dos Espíritos, que fala sobre o fluido cósmico universal, você vai entender obras como o nosso lar. Vai se entender que tudo é criação da mente dos espíritos que vivem naquele ambiente a partir do fluido cósmico universal. Quando o espírito desencarnado, ele cria a própria roupa, ele cria de forma subconsciente, ele nem se dá conta, ele não se vê nu, mas ele se vê com Camilo Castelo Branco, ele se via de fraque, né, porque se enterrava com a melhor roupa, a roupa que se tinha no século XIX era fraque. Ele se achava no quarto do hospital vestido de fraque, aquele terno que vai até né, que quase que é uma saia, que vai bem até embaixo. Aí, aos poucos, ele foi percebendo que ele não estava num leito do hospital, ele estava dentro de um caixão. Até que ele consegue sair, mas ele continua de fraque até ser resgatado. Por quê? Porque ele estava no psiquismo do momento que ele se mata, né, no suicídio. Então, Valério, tem uma a dúvida aqui. explicação muito lógica desse, dessa descrição é exatamente isso. Não se trata, em hipótese alguma, de ficção. Se trata de algo que basta você fazer reflexões a ser. Mas não tem nada nas obras básicas que fala dessas cidades aqui. Não tem, porque as obras básicas, como Kardec mesmo disse, são básicas. A base do processo. Não tinha como nas obras básicas fazer descrição como essa. Imagina se fosse descrever todos os detalhes que nós temos do mundo espiritual nas obras básicas. Seriam obras de
1.000 páginas, 2.000 páginas, e impossível até de serem editadas, né? Agora, toda a base está ali, basta ter olhos de ver para você e refletir que aquilo que está sendo descrito serve para uma série de circunstâncias, não apenas. Quando Kardec, por exemplo, no livro dos Médiuns, fala da pessoa ter até a caixinha de rapé que o espírito usava, ele plasma, sem nem perceber, ele estava carregando a caixinha de rapé no mundo espiritual. O rapé é o fumo que se utilizava para espirrar as pessoas, né, no século XIX. Hoje não se usa mais. Mas todos esses detalhes dá para entender que o espírito cria como propriamente de forma subconsciente. Imagina o que o espírito pode fazer de forma consciente. Então, esses espíritos abnegados que fundaram a colônia Nosso Lar criaram com o seu próprio psiquismo todo esse ambiente e os cidadãos de Nosso Lar desfrutam, né? Jéssica. Ali, boa noite. Você falando dos animais, eu fiquei pensando, quando os animais morrem, para onde que eles vão? A maioria deles reencarnam imediatamente. Os animais selvagens, eles se reencarnam imediatamente. Os domésticos, eles podem ser retirados e esses animais que ele descreve aqui podem ser animais das pessoas que os tinham quando estavam encarnadas, tá? Em alguns casos, eles retiram assim que ele morre do corpo, retiram o perispírito e aí são levados e mantidos por no livro, em homenagem a Chico Xavier, não me lembro o nome. O Chico descreve o irmão dele quando o Chico gostava muito de cachorro e dos cachorros morre. E o irmão dele veio e pegou o cachorro espiritualmente, né? O cadáver ficou lá e ele levou, muito provavelmente para aguardar o Chico desencarnar e ele ter a convivência com o cachorro dele no mundo espiritual, tá? Com os animais domésticos isso pode acontecer. E esses animais aqui que ele descreve podem ser animais desencarnados mesmo, não criação mental, né? Os pássaros, borboletas, isso são criação mental. Mas os animais tipo cachorro, gatos, os animais que se usa como animais de estimação, eles podem ter essa característica, tá? Mas a maioria deles reencarna imediatamente. Está no livro dos Espíritos, uma questão sobre isso. Ok, Jéssica? Ok, obrigada. Alguma outra pergunta, alguma reflexão mais, gente? Lírio, eu tenho uma pergunta aqui. Não, é só para ficar claro, por exemplo, agora aprofundou um pouco, porque eu entendia que o reino vegetal e o reino animal não seria criação mental, só o reino mineral. Então, pelo que eu estou entendendo, em algumas situações, o reino animal é criação mental e outras não. Depende, porque, por exemplo, os vegetais que são descritos no mundo espiritual são todos criação mentais, não são vegetais desencarnados. O vegetal está num outro nível de evolução. O animal doméstico, como ele já está mais próximo do ser humano, ele pode se manter desencarnado por um período. Como o ser humano também se mantém desencarnado, depois reencarna. Ele pode se manter por um período. Os selvagens não tem por que mantê-los. Não existe zoológico no mundo espiritual, né? Para manter animal selvagem
circunscritos em jaulas. Então, só os domésticos que poderiam ter essa característica de continuar desencarnado no mundo espiritual. Então, deu para Todos os entender. demais seres são criação mental dos habitantes daquela região. Tá? Então, deu para entender agora que, por exemplo, no caso dos vegetais, é sempre criação mental, e no caso dos animais, há essa característica de criação mental Veja aqui, ó, animais essas aves de desencarnados. plumagens policromas cruzavam os ares. Isso aqui é criação mental. Isso não são aves desencarnadas que ficam voando para lá e para cá. São criação mental. Ele fala de rosas diferentes desabrochavam aqui e ali. Também não são rosas desencarnadas. São rosas da dimensão espiritual, criada pela mente dos espíritos. Obrigado. Ok? Continuando aqui. Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às do planeta, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, diz. Todo processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Preocupava-me, todavia, permanecer ali num parque de saúde havia muitas semanas sem a visita de pelo menos um conhecido do mundo. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Amigos vários, noutro tempo, me haviam precedido. Por que, então, não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual para conforto do meu coração dolorido? Bastariam alguns momentos de consolação. Um dia não pude conter-me e perguntei ao solícito visitador: Meu caro Lísias, acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Como não? Pensa que está esquecido? Sim, porque não me visita? Na terra sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande viagem 3 anos antes do meu trespasse. Os lotes, esclareceu Lísias. Sua mãe o tem ajudado dia e noite desde a crise que antecipou sua vinda. Quando se acabou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Ela jamais desanimou. Intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Rogou os bons ofícios de Clarencio e começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra vaidoso se afastasse um tanto, a fim de surgir o filho dos céus. Compreendeu? Eu tinha os olhos úmidos, ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui.
Minhas cordas vocais estavam entorpecidas com o nó de lágrimas represadas no coração. No dia em que você orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Supremo, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas há também assim. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Um espelho enfuscado não reflete a luz. Desse modo, o Pai não precisa de nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos, entendeu? Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora da terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio. E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. E onde está minha mãe? Exclamei por fim. Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés. Não vive em nosso lar, esclareceu Lisas. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Observando o meu desapontamento, acrescentou fraterno. Virá vê-lo por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Tem você, nesse particular, a lição do próprio caso. Anos a fio, rolou como pluma, albergando o medo, as tristezas e desilusões. Mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou a visão e socorro. Olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto. Desejarei, então, com todas as minhas forças. Ela virá, ela virá. Lísia sorriu com inteligência e, como quem previne, generoso, afirmou ao despedir-se. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber: primeiro, desejar; segundo, saber desejar; e terceiro, merecer, ou por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. O visitador ganhou a porta de saída, sorridente, enquanto eu me detinha silencioso, a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. E nós temos algumas reflexões também a fazer, né? Tudo é uma questão de pensar, né? De como o Lísias coloca, saber, sentir, né? E merecer o processo. Ele fala dos 2 tipos de lágrimas. As lágrimas que André Luiz vertia
antes de humildar o seu orgulho, eram lágrimas que destroem. Quando ele faz assim, usa a analogia com as chuvas. Então, quando ele chorava de desespero, quando ele chorava de angústia, sendo perseguido, muitas e muitas vezes ele chorou. Mas era choro de revolta, era choro de desespero, não era o choro que faz florir o coração. Somente quando ele humilhou o orgulho, ele chorou de forma diferente. E aí, quando ele chora de forma diferente, é isso que o Clarence não, o Lísias, reflete aqui com ele. Quando ele chora de maneira diferente, ele dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou a visão e socorro. Mentalizou firmemente a necessidade de receber auxílio e recebeu, dilatando a percepção. Antes ele estava focado na própria dor, no sofrimento, revoltado com o sofrimento, então ele só enxerga aquilo que ele está fixado mentalmente. Quando ele muda o psiquismo, humildando o seu orgulho, amansando a rebeldia, ele dilata a percepção mental, porque não é o milagre, é a percepção dele que ampliou. Clarencio já havia visitado ele várias vezes, a mãe já havia visitado ele várias vezes, mas ele mesmo não percebia. Por quê? Porque a mente estava totalmente fixada na dor e no sofrimento e na revolta por estar naquele processo. Somente quando ele se liberta da revolta, minimamente, né, é aquilo que Jesus coloca na parábola da conciliação com os adversários, a humildade, a mansidão do tamanho de um ceitil, ele se liberta daquela prisão mental que ele estava vivenciando. Ele estava vivenciando a prisão mental da revolta e do orgulho. E aí ele paga a fiança, que é o ceitil, né? E Jesus fala, não saireis dali enquanto não pagardes o último ceitil. Eita, se tinha alguma fala? Era isso mesmo que você falou, que a mãe o visitou, mas ele não conseguia perceber a presença dela, por Uhum. estar num padrão vibratório diferente. Então, Isso. quando a gente pensa e acredita, né, numa pessoas comuns, como nós, há tempos atrás, imaginávamos, e tem gente que ainda afirma, que quando morre, né, falece, e depois que desencarne, encontra todos os familiares, encontra todos os falecidos, né, anteriormente. Mas nem sempre é assim, né? Porque cada um de nós está num padrão vibratório diferente do outro. Isso. Porque Até aqueles que enganosamente se matam, por exemplo, casais. Recentemente teve um casal de adolescentes que suicidaram para viver na vida eterna juntos, tipo uhum, Romeu e Julieta. Então, não necessariamente, né? com Ficam juntos. certeza eles não vão se encontrar, né? No livro do No Céu e Inferno tem um caso da mãe que o filho desencarnou naturalmente e ela se enforcou Encontrar. para se encontrar com o filho. E ela criou um abismo entre ela e ele. É, Ele a visitava na e ela, dimensão espiritual, mas ela não conseguia vê-lo de forma nenhuma. É porque a, tem a ver com essa fala do Lísias para André Luiz. Por que ele não foi visitado imediatamente
pela mãe lá no nosso lar, porque é primeiro desejar, depois saber desejar e terceiro merecer. Ele não tinha merecido até aquele momento a visita da mãe. Ele só vai merecer a visita da mãe quando ele começa realmente ao trabalho na colônia. Ele se desdobra do corpo espiritual e vai ver a mãe na colônia da mãe. Ângela? Doutora Lírio, aqui esse trechinho que fala o Pai não precisa de nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. Ele, eu não sei se eu entendi bem, mas ele está se referindo à dor ou ele está se referindo àquele pagamento de pequenina a gente se humildar, ou nenhuma das duas? Então, essa visão de que nós precisamos nos penitenciar para que Deus nos ajude é falsa. Porque se fosse necessário isso, era muito pouca gente que realmente seria ajudada. Então, Deus nos ama, independente da nossa dedicação a Ele ou não. A parábola dos dois filhos mostra muito bem isso. Jesus fala que quando ainda estava longe, viu seu pai e lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou com íntima compaixão. Isso para o filho mais novo. O filho mais velho, o pai também o chama para participar do banquete na casa, também com bastante compaixão. Então, Jesus coloca que Deus manda o sol e a chuva para bons e maus, para justos e injustos, para que o mal se torne bom e o injusto se torne justo. Então, ele não precisa que nós soframos para que ele nos ame. Agora, o nosso sofrimento nos auxilia no processo de amansar a rebeldia e humildar o orgulho. Então, a Gra Luiz só conseguiu se libertar do orgulho e da rebeldia com muito sofrimento. E isso é benéfico para o espírito. Não que o Deus precise, né? Portanto, é que a visita do Clarence acontecia, a visita da mãe acontecia, mas ele não estava. Só quando ele realmente sofre e cansa de sofrer, ele humilda e aí abre a percepção da realidade à sua volta. A E tem a, realidade superior, né? Porque a realidade inferior ele via. Ele via os monstros, ele via tudo, sofria tudo. Então, o que está no nível dele, abaixo do nível dele, ele não percebe a realidade superior. E a penitência, né? Aqui está a penitência no sentido da dor, Uhum. ela auxilia a retirar os obstáculos, que o orgulho e a rebeldia é o maior obstáculo a uma percepção mais dilatada da vida. Então, quando ele consegue retirar esses obstáculos, ele vê claramente, ele vê a luz e tudo mais. Ok, Ângelo? Sim, é isso aí. Eu fiquei querendo que você falasse um bocadinho sobre isso por conta desse termo, né, usado naquela época das penitências, né? Que isso tem a ver com... Ele usa simbolicamente falando, né? Não é penitência da Igreja Católica. É no sentido de dor e sofrimento. Obrigada. Alessandro? Boa noite a todos. Alírio, quando ele fala aqui, talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos,
E André Luiz afirma: ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Então, podemos aventar que a palavra tempo está mais relacionada às ciências da natureza, para uma questão de organização da sociedade e nós contemplarmos os fenômenos da natureza, porque quando diz respeito às questões morais, para o espírito mortal não tem sentido falar tempo, né? Assim, um espírito superior jamais ele vai ficar apegado a tempo, assim como o inferior nem sentiu, que é o caso dele, né? Naquele momento, 8 anos. Quando um espírito vem nas sessões mediúnicas e fala tempo, ele está se passando por um pseudo-sábio, já que assim o tempo, nas questões mais abrangentes, que seriam as questões do espírito mortal, não tem sentido de nós falarmos. Podemos ir por esse caminho? Veja bem, é aquilo que o Ulisses coloca aqui na a morte não conduz o homem a situações miraculosas. Todo processo evolutivo implica gradação. O tempo na Terra, ele é, na verdade, resultado do próprio ambiente do planeta. A rotação do, da Terra em torno do seu eixo e a rotação em torno do Sol, né? Que aí conta o tempo. Nas obras de André Luiz faz referência a relógio no mundo espiritual que contava o tempo igual da Terra, né? Na mesma, no caso do nosso lar, a latitude, a longitude dela é do Rio de Janeiro. Então, o tempo ali é o fuso horário de Brasília, do Rio de Janeiro. Então, é o tempo, porque não há essa, é, essa transformação, simplesmente, não existe mais tempo. Para o espírito imortal, o tempo é relativo. No sentido psicológico, existe o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico que André Luiz passou no Brau foi 8 anos e pouco, quase 9 anos, né? Mais de 8 anos. O tempo psicológico, com certeza, se perguntar para ele, foi uma eternidade. Que é aquela ideia, né, que está lá no livro dos Espíritos. Quando o espírito está em sofrimento, o tempo parece que por isso que ele gerou a ideia do inferno eterno, né? Nunca vou sair dali. O desespero que ele se, enquanto ele não mudou o orgulho, ele ficava desesperado, acreditando que aquilo seria para o resto da eternidade. Então veja que esse é o tempo psicológico. O cronológico foi 8 anos e pouco para que ele humilhasse o orgulho e amassasse a rebeldia, né? O tempo cronológico é igual da Terra, nessa dimensão de vida. O tempo psicológico é diferente. Então, por exemplo, quando você está num estágio superior, o tempo, psicologicamente, ele é completamente diferente do tempo cronológico. Quando uma pessoa, por exemplo, realiza coisas significativas, o tempo passa muito rápido. Agora, quando você está com dores ou quando você está numa situação tediosa, o tempo parece que não passa. Mas é o mesmo tempo cronológico. Por que que não passa? Porque você não está, né? Imagina uma hora com dor de dente, daquelas bem de fazer canal, né? É uma tortura. Agora, uma hora fazendo a sua atividade preferida, passa no átimo. É o mesmo tempo cronológico, mas psicologicamente é diferente. Então, tem a ver com isso. A dimensão do tempo, um espírito superior, 100, 200 anos, para ele não é nada. Porque ele está numa dimensão psicologicamente em atividades que não. Agora, o tempo cronológico para ele realizar uma ação é contado igual da Terra. Imagina os benfeitores que orientam uma reunião mediúnica. Se eles não contam o tempo cronologicamente, ele quer.
E a reunião mediúnica hoje eu nem lembrei, porque se ele ficar só no tempo psicológico, ele não se conecta com as atividades que requer o tempo cronológico. Então, temos essa questão. Então, dentro do tempo, ainda nas regiões da Terra, próximas à Terra, o tempo cronológico conta também. Mais alguma reflexão desse capítulo, pessoal? Doutor, Pode falar. tá. Essa vontade ativa, trabalho persistente, merecimento justo, você falou sobre isso? Desculpa, eu não sei. Eu ia falar agora. Então, Ai, o Ulisses, ele fala, primeiro ele fala desejar, saber desejar e terceiro merecer. Na verdade, dentro de uma visão profunda, desejo é uma coisa mais fugaz. Na verdade, é vontade, é o querer. Querer, saber querer, primeiro querer, saber querer e merecer aquilo que se quer. Então, vontade ativa, porque é a mobilização da vontade que faz com que aquilo que nós queremos seja realizado. O trabalho, que é o esforço que a pessoa vai para conquistar o mérito. O mérito, ele não é uma dádiva, ele é uma conquista. Então, o que nós merecemos? Nós merecemos as oportunidades de trabalho para gradualmente merecer aquilo que nós queremos, né? Porque são duas leis que dizem respeito à questão. Existe a lei do mérito e a lei de misericórdia. Para que veja que André Luiz ele não estava tendo mérito nenhum até esse momento. Por quê? Ele foi resgatado por acréscimo de misericórdia. A lei de misericórdia o acolheu, ele ainda ficou reclamão, até que ele aprendeu que não era por aí que ele iria evoluir, né? Aí, a partir dali, ele começa a ter novos pensamentos, mas ainda não conquistou o mérito. O mérito vai ser dado pelo trabalho persistente, pelo serviço que nós vimos no capítulo anterior. O serviço principal é aquilo que diz respeito a nós mesmos, a nossa transformação. E, a partir da nossa transformação para melhor, ajudar na coletividade. Então, somente quando ele ajuda na coletividade que ele merece a visita da mãe. É quando ele começa realmente a sair da esfera da lei de misericórdia para ir ao encontro da lei do mérito. A lei de misericórdia é uma dádiva. A lei do mérito, a conexão com a lei do mérito é uma conquista feita por meio de trabalho persistente. Aí a pessoa se conecta com o merecimento justo, porque tem a ver com a dimensão justiça da lei maior. Quando nós praticamos o amor a nós mesmos, amar a si mesmo e ao próximo como a nós mesmos, nós nos conectamos com a lei de amor. Quando nós começamos a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, a dimensão caridade. Quando nós fazemos isso, nós acionamos a justiça. É justo que nós mereçamos o resultado do nosso trabalho? Aí o mérito vem. Enquanto isso não ocorrer, nós ficamos, claro, a lei de misericórdia sempre vai estar nos atendendo, sejamos justos ou não. Agora, ela vai sempre, a lei de misericórdia nos dá a dádiva para que nós nos conectemos com ela
por meio da lei de permissão. A lei de permissão nos convida a exercitar sentimento de aprendiz, humildade e mansidão, para nos permitir a misericórdia de Deus e reparar os erros cometidos. Então, André Luiz gradualmente vai compreendendo esse processo. Ele vai compreendendo que não é se queixando e se colocando como a pior dos sofredores que ele iria resolver as questões dele. Era com a transformação interior. Quando ele vai, já estou até adiantando alguns capítulos do livro, quem ainda não leu, não é spoiler, mas quando ele vai para o ministro Clarencio pedir trabalho, lá no fundo, o orgulho dele queria que ele queria o trabalho de médico. O Clarencio percebe no ato. Ah, está pensando, né, que pedindo trabalho humilde, mas na verdade você está querendo um trabalho de médico. Mas se você ainda nem compreende as questões do mundo material, vai conseguir ser médico no mundo espiritual. E aí o Clarencio sugere para ele fazer um estágio lá na Câmara de Retificação, para observar como que era o serviço médico no mundo espiritual. Então, na Câmara de Retificação, nem médico tinha uma enfermeira, Narcisa, e essa enfermeira não dava conta de atender todos os espíritos vomitando e fazendo coisas terríveis. E aí, quando ele se vê naquela situação, ele pega os apetrechos de enfermagem e vai ajudar a Narcisa. E aí, nesse dia, ele recebe o merecimento justo. Inclusive, durante o sono, ele vai ver a mãe dele. Então, é exatamente o que não basta querer. É importante saber querer e merecer aquilo que se quer. Então, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Mais alguma reflexão, pessoal? Vamos para o 8º capítulo, dá tempo ainda da gente ver organização de serviços. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas, enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo-me as íntimas conjecturas, esclareceu solícito. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona atende-se a doentes, ouve-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Olha que interessante, né? Aquela região que André Luiz, ou do hospital onde ele estava, pertencia ao Ministério do Auxílio. No solar, ela tem
Os chamados ministérios são como se fossem bairros da cidade, cada um com uma característica diferente. Então, o auxílio é para auxiliar. Então, o objetivo de atender doentes, ouvir rogativas selecionando preces encarnados e desencarnados, preparar a reencarnação, ajudar espíritos no umbral ou sofredores da Terra. Então, todas aquelas pessoas que fazem esse serviço moram naquela região chamada Ministério do Auxílio. Tem as áreas residenciais e hospitalares, bibliotecas, escolas, tudo isso tem nessa região, como tem nas outras também. Então, em nosso lar, o Ministério do Auxílio? Perguntei. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Vejamos que a organização da cidade é muito diferente das organizações da Terra, porque ele é fruto da superioridade dos espíritos que fundaram a cidade. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu. Não tem visto nos atos de prece nosso governador espiritual, cercado de 72 colaboradores, pois são os ministros de nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Temos os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes no da União Divina. Clarence, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Então, vejamos que a divisão é perfeita, né? Desde ministérios que estão ligados às altas esferas e ministérios ligados às regiões umbralinas e à própria crosta terrestre. Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido. Nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Sim, esclareceu Lísias, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem. E o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador, quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima. Olha que interessante também essa informação do Lísias, né? Tudo que temos na crosta terrestre começa, na verdade, no mundo espiritual.
No mundo espiritual, as dimensões, tudo que nós temos no mundo físico é uma cópia imperfeita daquilo que existe no mundo espiritual. E não o contrário, o mundo espiritual é uma cópia do mundo físico. Mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? Sem dúvida. Os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos do Ministério do Esclarecimento. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis da Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes tensões de potencial inferior, como há no planeta grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes. Onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino labor, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Os fundadores não desanimaram, porém, prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que por lá se empregava a violência, a guerra, a escravidão, e aqui o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. Né? Porque uma construção dessa, que é feita pela mente, só é possível o serviço perseverante, solidariedade fraterna e amor espiritual. A essa altura, atingíramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas, que se perdiam no céu. Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui, onde se localiza a governadoria, disse o visitador. Apontando o palácio, continuou. Temos nesta praça o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Então, o nosso lar é como se fosse uma estrela, né? A governadoria fica no centro e os 6 ministérios em torno. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. Então, são 6 triângulos a partir da governadoria. E respeitoso comentou: ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimento habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos, e com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas.
Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Depois de longa pausa, enfermeiro amigo acentuou. Não faz muito comemorou seu centésimo, centésimo 114 aniversário. Centésimo décimo quarto. Centésimo décimo quarto, isso mesmo. Aniversário da sua magnânima direção. Calara-se Lísias, evidenciando comovida reverência, enquanto eu, a seu lado, contemplava respeitoso, embevecido, as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Bem diferente dos governadores terrestres, né? Principalmente do nosso país. Esse aqui trabalha, os outros só querem outras coisas. Então, é muito interessante a organização da colônia, né? A governadoria, os ministérios e, pela descrição, a colônia é enorme, né? É uma cidade enorme. Deve ser uma cidade de milhões de habitantes, pelas descrições de André Luiz. Não sei se tem essa informação da quantidade de habitantes, mas pelas descrições, tem bilhões de habitantes e o objetivo da cidade é o serviço de aprimoramento de si mesmo e de auxílio ao próximo. Toda a colônia, ela existe em função disso. E é interessante aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, né? Tudo é criação mental, mas a criação mental a partir daquilo que já existe. Então, no Brasil, no século XVI, as construções que existiam no mundo espiritual eram feitas pelos indígenas, que são espíritos que ainda estão na infância espiritual. Então, as construções que existiam, mesmo das regiões que já não eram mais umbralinas, eram, como ele diz aqui, as construções infantis de suas mentes rudimentares, por serem espíritos que simples e ignorantes, que estavam iniciando a sua vida no reino nominal. Já os europeus que vieram para cá, claro que tinham o lado ainda perverso, muitos deles, eram espíritos já que vieram de outro planeta, do sistema Capella, né, mais evoluídos intelectualmente, e esses que fundaram o nosso lar eram mais evoluídos intelecto moralmente. E aí, com base na capacidade deles, eles foram construindo, né? No mundo espiritual não tem pedreiro, não tem material de construção que é tudo a mente vai sendo plasmando, né, e plasmando até que haja a partir do fluido cósmico universal as construções. E interessante também a forma, né, do trabalho, tem repouso, e o trabalho e o repouso são leis divinas. Tem a lei do trabalho, existe a lei do repouso também. E aí fala do entretenimento, de sono, né? Tem gente que acha que espírito desencarnado não dorme, né? Não precisa dormir, como se não... Claro que ele não, o desencarnado, ele não morre se não dormir. Se nós não dormirmos, nós morremos. Depois de um certo tempo, começa a dar pane em tudo e há morte.
Mas o desencarnado não morre, mas há necessidade do repouso para restabelecer as forças, né? Porque é aquilo que o Elísias disse, não há milagre, simplesmente lá está desencarnado, tudo fica mágico, miraculoso. Tem espírita que ainda acha que vai ficar flutuando no ar, né? Todo mundo flutuando no ar, sem nada para fazer. Vida. Ainda é um nível semimaterial, né, Alírio? O nosso lar. O que me chamou bastante atenção foi quando ele se referiu ao governador, e ele fala de todo o processo evolutivo na construção do que o nosso lar apresentava, mas principalmente na sustentação do pensamento que o governador tinha, aqui nesse penúltimo parágrafo, ele fala: seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço, sua assistência carinhosa e tudo e a todos atinge. Então, é aquele cuidado, não basta construir, não basta fazer. É preciso uma manutenção de um padrão de pensamento para garantir a manutenção do espaço, né? E o cuidado com as pessoas, né? Isso. Quando Jesus fala, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Uhum. Então, isso é um nível mais abrangente. Como você disse, tem bastante, são muitos habitantes, então ele cuida, né, de uma quantidade grande de espíritos, né? É um espírito de alta envergadura, né? Segundo informações do próprio André Luiz, só o governador e a ministra veneranda que já estiveram na esfera de Jesus, né? Estiveram pessoalmente com Jesus. Só eles dois, os únicos da colônia. E quanto trabalho, né? 114 anos ininterrupto de trabalho, né? A gente trabalha 30 anos, já quer aposentar. É. Ótimo. Ok. Bom, nosso tempo, Já deu, vocês votando, sou rápido. vamos fazer a nossa oração. Maria Clara, você pode fazer a oração, a gente acompanha, por favor. Queridos amigos, queridos irmãos, com gratidão, podemos reconhecer a divindade do Criador, a excelência sublime do seu amor que nos envolve. Através de Jesus, sol de nossas vidas. Que possamos agradecer, Senhor, esses momentos em que podemos participar de tantas reflexões amorosas, para que nós aqui, nesse momento, possamos passar pelas nossas dificuldades, sabendo que ainda estamos num caminho e que temos muita ajuda, e assim agradecermos a cada dia, a cada um de vocês que nos alimentam, nossas almas também, a essas reflexões que nos levam a estar sempre junto a Jesus e Ele sempre nos abraçando com sua luz de amor. Que Ele possa nos envolver cada vez mais e a cada terça-feira nós possamos estar cada vez mais perto do Pai e de Jesus. Que possamos então nos recolher, agradecendo por tudo o que nós convivemos hoje,
tudo que nós aprendemos, o desejar, o saber desejar e o merecer. O trabalho é permanente e todas as nossas emoções possam ser levadas ao otimismo, ao bem, a todos os que estamos juntos aqui neste momento na Terra, agradecendo por essa reencarnação que nos faz crescer. Senhor Jesus, abençoe nossos lares, abençoe nossas mentes, ilumine nossos corações, nos dando força e coragem para que possamos enfrentar com alegria todas as nossas provações, que ainda são muito poucas, mas que devagar, passo a passo, podemos estar contigo, Mestre, nos orientando em nossas aflições, em nossos momentos de alegria. Fique conosco, que possamos adormecer junto ao Pai, ao lado de Jesus e Maria. Fiquem todos em paz, que assim possamos fazer nossa vida de gratidão, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite para todos nós, muita paz e até a próxima terça-feira. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite a todos. Gratidão. Gratidão. Oi.